Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 29 de dezembro, pré-rolagem do dólar, né? A gente tem a pré-rolagem amanhã, rolagem do dólar, amanhã é o último dia deste ano. E hoje, galera, o mercado foi marcado pela baixa liquidez, né, galera? Como vocês podem ver aqui, o POC do dólar até então está em 57 mil, né? Basicamente abaixo da liquidez, né? Da liquidez normal do mercado. Aqui a gente tem também, olha só, deixa eu mostrar o nosso juros, né? Nossos juros também, ó, performando de forma flat, tá? Hoje flat, então o mercado estava um pouquinho mais perigoso, sendo que para o dólar, né, pelo menos pelas primeiras 2 horas, né, do dólar foi marcado por uma subida, depois um arrefecimento e para o mini índice queda, né, galera? O mini índice foi que realmente está numa tendência de baixa, tá? Então, galera, bora começar aqui. Primeiro, bora dar uma olhada aqui nos nossos outros na bolsa, né? Mundo afora, bolsa americana. A gente viu que o mercado ele basicamente está em queda sem volume, tá? Setor de energia, aí já é o contrário, tá? A gente viu aqui o óleo performando com mais de 2% de alta, que fez com que a nossa Petrobras performasse na alta, mas devolveu, né? Por causa do nosso cenário interno, metade devolvendo, né? Parte da movimentação, a gente viu aqui que eles estavam renovando a prata e o ouro renovando, né? A gente viu que ali as políticas da China de restrição, principalmente da prata, fez com que ela atingisse o topo histórico, mas caiu, né? Os minérios eles estão de forma geral caindo com força, né? E também nós temos aqui o nosso Iron Ore, que seria o nosso minério de ferro, que ele está subindo, né? Então está subindo ele o petróleo. Isso fez com que a nossa Petrobras, né? Deixa eu aumentar aqui ó, Petrobras, né? E a Vale ficassem já com quase 1% de alta, né? A Petrobras ela tá, né? 1,18 de alta agora, né? A Petro 4, a Petro 3 e a Vale ela ganhou uma tendência de queda, né? Teve uma tendência um pouquinho mais de queda, que agora já está 1,34 de 36, né? 1,38 de queda. Mas elas estavam na abertura do mercado à vista com uma tendência um pouquinho mais de alta, né? Então, galera, um cenário desse com juros um pouquinho, deixa eu mostrar aqui de novo, né? Os juros estavam um pouquinho mais flat, tá? Mas assim, pouco mais comprador, mas estava muito, tá arriscada, né, pro trade, né? Então a gente viu que o real desvalorizando perante as outras moedas, né? O dólar ganhando força, isso aqui fez com que a nossa bolsa praticamente, né, do ajuste de ontem, né, a gente buscasse o POC, né? Então a gente fez essa movimentação aqui mais interessante. Então, galera, eu quero salientar aqui para vocês, né, que essa primeira operação eu achei um pouquinho mais interessante, né? Essa movimentação, né, uma movimentação um pouco mais confuso aqui, a gente viu que ele criou uma certa liquidez aqui, basicamente em 10 minutos voltou nela, né? E depois renovou a mínima de até então, isso aqui até umas 9h20, tá, galera? Depois ele trouxe essa liquidez para cá, né? Aí a gente tem uma liquidez maior, aí aqui assim, né, na abertura do mercado à vista, basicamente a Vale e a Petro estavam carregando, né, o índice. Só que o de restante, olha só, né, arrefecimento das outras ações, tá? Dos ETFs e dos outros índices, né? Então, galera, essa aqui para mim foi a melhor venda, tá? O que indica, né? A gente está vendo um tipo de agressão, né? Agressão na venda, né? Então, sobe,
agressão na venda, sobe, agressão na venda. Então essa movimentação aqui, que a gente tem essa liquidez maior, né? A gente tem uma liquidez maior nessa volta aqui, justamente na abertura do mercado à vista. Para mim essa aqui foi a melhor venda, tá? Indiscutivelmente, né? Então daqui para levar para o POC acabou, né? Acabou o dia praticamente. É um pouco mais interessante nós salientarmos que o mercado está com pouca liquidez, né? Mini índice, mini dólar estão com pouca liquidez. Então é um melhor sermos mais assertivos, né? E fazer poucas operações. E aqui depois ele ficou só segurando, enrolando em cima do POC, tá? Mas a tendência ainda era de queda, né, galera? A tendência ainda ficou um pouco mais de queda. E trouxe a liquidez um pouquinho aqui mais abaixo. E tá certo, né? Ele conseguiu. A gente tem a nossa média contratual. Ele conseguiu vir fazer uma movimentação mais interessante, né? Que eu chamo isso aqui. Então a gente tem uma liquidez maior aqui, tá, galera? A gente tem uma liquidez e nessa liquidez, pessoal, né? Nessa liquidez aqui, interessante seria buscar liquidez menores para quando a cotação fizesse algum insight de venda, vir, né, e vir aqui para esse preço de aceitação, né? Então, para mim, teve praticamente duas operações, né? Esse mergulho aqui em cima do POC e depois que ele saiu dessa liquidez, que ele trouxe a liquidez, voltar para essa mesma liquidez que está aqui em cima do POC, né? E o mercado ainda ficou. Quem conseguiu segurar a venda aqui, se deu bem, né? Se deu bem. Mas é mais ou menos isso que os institucionais fazem, né? Eles não fecham a operação como nós, né? Que tem algo um pouco mais definido, né, galera? Tá certo que se eu vendo aqui e eu continuo na operação, né? Eu faço uma parcial aqui, vendo aqui, faço parcial aqui, trago para o zero, né? Da minha entrada. A gente tem um stop aqui atrás. Então, tem trades que tem um pouquinho mais de paciência, que eles conseguem tirar mais dinheiro, né? Isso aqui dá pra gente zerar mais ou menos umas 5 horas, né? Que é a hora do ajuste, tá, galera? Então, basicamente foi isso. Então, dólar. Pessoal, o dólar, o real, ele tava perdedor, tá? Então, o real... deixa eu falar ainda aqui do nosso EWZ. Então, o EWZ tá numa queda de 1%, né? 1,07%, e o BR Titã está numa queda de 1,24%, né? Então ele fez a pré-abertura, olha só, para baixo, basicamente para baixo da liquidez, e começou a fazer topos fundos descendentes, né? O BR Titãs, né? BR Titãs 20, gap de baixa, mesma movimentação de queda, tá, galera? O dólar, pessoal, a gente viu que começando aqui pelo DXY, ele tá hoje 0 a 0, né? Basicamente no 0 a 0. Ficou fazendo nada aqui durante a madrugada, né? Então, galera, deixa eu voltar aqui. O nosso Forex, né? No Forex, olha só, as outras moedas elas estão ganhando, tá? Estão ganhando do real. Isso aqui faz com que o nosso dólar também, né, ele faça uma movimentação um pouco mais compradora para cima do nosso real. É bem verdade que ele fez uma movimentação um pouquinho mais agressiva, né, galera? Então a gente tem aqui na abertura de mercado, ele abriu flat, a gente tem aqui o POC e o ajuste, tá? Ele fez uma movimentação um pouco mais interessante, né? Que ele fez uma movimentação, logo nos primeiros minutos voltou para vir renovar. Esse trade um pouquinho mais perigoso, mas era possível, né? Era possível de ser feito. O nosso racional sempre é esse, né? Então ele sai de uma área de valor, volta nela, né? Isso aqui é o contrário seria a compra, né? Se o cenário fosse de venda. Então
a cotação, né, ela desce um pouco, volta num valor aqui que é importante, né? Por exemplo, o POC ajuste uma resistência natural. Daqui seria uma venda para desafiar a mínima, né? Como a nossa macro é o contrário, a gente faz o contrário, né? Então sai daqui, né? Sai dessa região de valor, volta, não consegue perder e vem renovar a máxima, né? De até então, isso aqui, os outros minutos de mercado, é uma operação um pouco mais arriscada, né? Mas é possível de ser feito. Eu gosto de fazer, quando eu faço essa operação, galera, pouco contrato, né? E na modalidade scalp, tá? Se vier conta, estopa logo, né? Então sempre ter esse entendimento na primeira janela, porque a primeira janela do dólar, que é meia hora, ela é muito errônea, né? Mas ele fez essa movimentação, voltou, aí aqui, galera, esses dois toques eu achei um pouquinho mais interessante em cima da nossa VWAP, tá? Para fazer a mesma movimentação, né? Vim desafiar até a máxima de então, né? Vim desafiar de novo a máxima até então. Fez a liquidez um pouco mais aqui acima e nós estamos trabalhando com o nosso aqui, o nosso FRP 0 já tá 41,30 pontos, né? Ou seja, a diferença do preço futuro, tá, pro preço à vista é de 41 pontos, tá, galera? Então a gente errou meio ponto praticamente, que é dessa Petax do estudo sugerido que ocorre meio-dia para este, que é o spot do dia, que eu vou estar colocando aqui para vocês. Aqui, pessoal, né? Então tá aqui o nosso preço futuro, tá? E o spot do dia. Hoje, como nós estamos na pré-rolagem do dólar, né? Então a nossa cotação, né, o nosso preço ele vai trabalhar em cima da Petax à vista, né? No preço futuro ele já vai estar trabalhando possivelmente amanhã, tá? Então já lá na rolagem, né, na nossa rolagem ele já vai estar trabalhando em cima do preço futuro. Ele não vai vir buscar, obviamente que está um pouquinho mais distante, né? A não ser que tenha um pouco uma break news, né? Uma break news muito mais forte, faça com que o nosso dólar ele corra uns 42 pontos, né? Que é a diferença do spot do dia para a Petax futura final, né? Então a gente viu uma movimentação, né, de alta no dólar. A gente tem aqui, né, mínima da CME, tá? Opa, mínima da CME, o POC ajuste aqui, né? Que mais? BRLT máxima da CME, né? Aqui a gente tem o taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, tá, galera? Então essa movimentação eu achei um pouquinho interessante, né? De a gente poder agir na compra, tá? Depois ele ficou fazendo um pouco mais comprador, né? Ficou trazendo a liquidez, melhor dizendo, né, para cima desse primeiro spot do dia. Depois do segundo ficou trabalhando abaixo, mas criando essa liquidez, tá? Que era interessante, né, galera? Como o dólar ele tá sendo vencedor perante o real, ele vindo uma liquidez um pouco mais embaixo, né? A gente tem uma liquidez aqui um pouco mais embaixo e uma liquidez um pouco mais aqui em cima, né? Essa liquidez, esse preço de aceitação aqui. Então, interessante era desta liquidez, né, trazer para essa liquidez aqui, né? Ou vir vendido desta liquidez para esta liquidez aqui, né? O melhor seria realmente comprar, porque a macro do dia do câmbio é realmente de compra, né? Então, achei um pouco mais errôneo o câmbio, né? Um pouco mais errôneo, sem a liquidez forte, né? Fazendo movimentos bem econômicos, tá? E basicamente é isso, né? E ele conseguiu colocar, né, a Petax final. Deixa eu apagar estas VWAP ancorada que eu uso para ver o preço médio, né? Dessas três Petax são bem importantes, né? O nosso jogo do câmbio está em cima dessas três Petax. Então, galera, basicamente é isso, né? Ele veio aqui, inclusive conseguiu passar
conseguiu passar, né, do nosso D0, né, voltou, isso aqui teria um possível sinal de compra, né, para vir desafiar essa máxima. Mas, bora ver o que vai acontecer, né, durante esse resto de pregão. Ele fechou, né, bem dizendo, ele fechou a nossa assimetria. O que é a assimetria? O câmbio ele faz, ele cria assimetria, né? O nosso câmbio é flutuante, então ele cria assimetria e fecha a simetria dentro das nossas médias dos contratos, né? Então, ele basicamente deixou a Petax futura, a Petax final, né, perto da nossa VWAP, né? Então, da nossa VWAP do dia, que é a média contratual dos contratos de hoje, né? Então, que deve ter uma diferença mais ou menos. Deixa eu estar verificando. 4 pontos, uma frequência, né? Então, tá tudo certo, tá, galera? Uma assimetria bem pequena, né? Então, basicamente é isso. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, se inscrevam no canal e escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!